Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa reflexão bíblica em Efésios capítulo 5. E eu já convido você a ler todo o capítulo e depois retornar aqui para que nós possamos nos aprofundar em alguns versículos deste precioso capítulo. Dando início à nossa reflexão, eu gostaria que você lesse junto comigo do versículo 1 ao versículo 5, que tem por epígrafe Pureza da Vida. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disto: jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Queridos irmãos, esse texto tem por epígrafe Pureza da Vida. A importância de nós andarmos em verdade com Deus e os benefícios que nós colheremos, que é fazer parte do reino de Deus. Nós devemos entender que, como filhos de Deus, nós devemos ser como Ele. Numa sociedade onde cada vez mais se busca as buscas pelos desejos, pelos prazeres pessoais, o Senhor nos ensina uma nova caminhada como filhos de Deus. E isso exige de nós determinadas mudanças. Devemos nos deixar dominar pelo amor, esse amor que um dia deu a sua vida por nós por meio de Cristo. Nós devemos entender o seu sacrifício e o desejo que Ele tem de nós sermos parecidos com Ele. E como povo de Deus, nós devemos andar de maneira que o agrade, abrindo mão de coisas que desagradam seu coração, como a imoralidade sexual, indecência ou cobiça. A cobiça, como é dito aqui na palavra, é um tipo de idolatria e isto é perigoso, porque nós estamos desejando para nós aquilo que não é nosso. E nós precisamos nos abster dessas práticas que desagradam a Deus. Precisamos fugir das palavras indecentes, das coisas tolas ou sujas que muitas vezes são ditas pela nossa boca. Devemos usar mais a nossa mente, refletir nas nossas ações, refletir nas nossas conversações. Devemos ser gratos a Deus, usar palavras de louvor, palavras de gratidão, porque não receberão parte do reino de Deus os imorais, indecentes ou cobiçosos. Fujamos da idolatria. Fuja da idolatria, de cobiçar coisas que não agradam a Deus, de colocar Deus num lugar que não é para Ele estar. Nós devemos ter muito cuidado com a cobiça. A cobiça é desejar coisas que não são nossas, não são para nós, não é do agrado do Senhor. Dando continuidade à nossa reflexão, gostaria que você lesse comigo o versículo 6, 7 e 8, que diz: Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Não tem como misturar a luz com as trevas. Quando nós vemos a luz, nós sabemos que é luz. Quando a luz não está, nós sabemos que é treva. E nós devemos fazer essa diferenciação no mundo espiritual. Nós devemos agir como filhos da luz. Nós devemos ter cuidado com o engano, com conversas tolas que não agradam a Deus. Porque o castigo de Deus cairá sobre esses que não obedecem ao Senhor. Nós não devemos ter nada a ver com esse tipo de pessoas. Não é que nós não devemos orar por elas, não é que nós não devemos cumprimentá-las, mas nós não devemos ter parte, nós não devemos ter comunhão com esse tipo de pessoa. Uma vez que nós somos filhos de Deus, pertencentes ao Senhor, estamos na luz. Então devemos viver de modo que agrade ao Senhor, andando de forma diferente. Versículo 10 e o 11.
Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Quando temos dúvida de que algo é ou não do Senhor, nós devemos sujeitar a palavra. A palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, como diz a palavra de Deus. Então, tudo que temos dúvida se é da escuridão ou não, nós devemos trazer à luz da palavra. Nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, que somos filhos de Deus, para não nos deixar levar pelo engano, para não sermos enredados. Versículo 16, 17, 18 e 19, os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Esta epígrafe nos diz assim: vivendo na luz. Como filhos da luz, nós devemos ter esses cuidados, procurando entender o cenário no qual nós estamos, que o mundo é um mundo mau. E devemos aproveitar cada oportunidade para não agir como pessoas sem juízo. Devemos entender o que o Senhor quer, qual a vontade de Deus, o que Deus quer para nós. Nós devemos ter cuidado para não nos embriagarmos com as paixões dessa vida, com as coisas desta terra, mas sim encher-nos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos dá clareza, ele nos dá direcionamento, ele nos dá posicionamento, ele nos dá sabedoria, ele nos dá dons e nós precisamos ser cheios para poder andar nesse mundo de trevas. E devemos animar uns aos outros. Aquele irmão que está desanimado, nós devemos animá-lo com hinos, salmodiando ao Senhor juntos, incentivando essa pessoa a adorar a Deus. Devemos cantar de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Devemos ter ânimo de adorar ao Senhor com a motivação certa. E para concluir, eu gostaria de ler alguns versículos que falam sobre como ser uma esposa que agrade a Deus e como ser um marido que agrade a Deus. Vamos ler primeiramente do 21 ao 25. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja de Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. Nós devemos entender que homem e mulher têm papéis definidos no casamento. E nós devemos estar atentos e atentas a essas verdades. Devemos ser obedientes uns aos outros, obedecer às ordenanças de Deus, procurar ser tanto um esposo que agrade a Deus como uma esposa que agrade a Deus. E a mulher tem um papel claro aqui de andar em obediência ao marido. No mundo onde cada vez mais o feminismo toma conta, as mulheres hoje querem assumir posições que não são dela no lar. E isso tem causado conflitos seríssimos. Então a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as próprias mãos. Então a mulher que obedece ao seu marido, uma mulher que se sujeita às decisões, ainda que ela não concorde com aquilo, mas ela vai submeter-se e em oração pedir ao Senhor que trabalhe no coração do seu marido, se for da vontade do Senhor. E através do diálogo, através de uma conversa sábia, a mulher consegue atingir os objetivos que ela almeja, sem ser pela via da agressão, sem ser pela via da grosseria. A mulher sábia, ela sabe como conduzir o relacionamento, ela sabe como fazer o marido mudar de ideia. Então, não estou dizendo aqui que essa mulher deve obedecer a um homem que também não cumpre o seu papel de esposo que agrade ao Senhor. A mulher obedece a um homem que sabe o seu papel. Não adianta de nada o homem querer achar que de todo jeito vai conseguir a obediência da sua esposa. O homem que ama a sua esposa a ponto de dar a sua vida por ela merece
essa obediência que é uma obediência natural e que não é escravidão, nem é submissão a algo que fuja da questão moral, da questão do respeito, porque se o homem chega ao ponto de amar tanto essa mulher, ao ponto de dar a vida por ela, significa que ele não vai querer fazer nada de mal para esta mulher, que é osso do seu osso e carne da sua carne. Ele cuida, ele protege, ele provê, ele ama, ele respeita, ele ouve essa mulher, ele dá atribuições a essa mulher, ele confia. Então, é uma troca mútua de respeito, de amor, e nessa troca não há nenhum tipo de escravidão ou de opressão para com essa mulher. Então, essa mulher obedece voluntariamente. E essa obediência não é uma obediência de modo que ela não tenha participação nas decisões. Ela obedece por amar, pelo prazer de ver o seu marido exercendo o seu papel e, ao mesmo tempo, amando-a e respeitando-a. Dando continuidade à nossa leitura, eu gostaria que você lesse junto comigo o versículo 28, 29 e do 31 ao 33. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo fez com a igreja. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo e cada esposa deve respeitar o seu marido. É como eu disse, o homem ele deve amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Então o amor do homem para com a mulher no casamento é uma figura do amor de Cristo pela sua igreja. Ele amou tanto a igreja, a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, que ele deu a sua própria vida por ela. Então, assim como o homem ama a sua vida, cuida do seu corpo, alimenta, como diz aqui, ninguém odeia o seu próprio corpo, né? Versículo 29. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Então, ele ama, ele cuida, ele alimenta, ele respeita, ele zela, ele entende os limites. Ele não vai agir arbitrariamente, porque ele sabe que ele agindo arbitrariamente, ele vai estar ferindo essa mulher emocionalmente, psicologicamente. Ele vai fazer com que essa mulher o obedeça, não por imposição, mas pelo amor que essa mulher tem por esse marido, que exerce o seu papel tão bem, que cuida tão bem dela. Então ela se sente amada, ela se sente protegida e ela se sente em boas mãos. É como a gente em relação a Cristo. A gente obedece o Senhor, não por obrigação, porque a gente tem que obedecer para não ir para o inferno, que isso é legalismo, isso não é evangelho. O evangelho atrai a gente, constrange a gente e é algo livre, é algo que não está padronizado numa série de regras que aprisionam. Por meio de Cristo, nós alcançamos a salvação e a sua graça é que nos atrai a Ele. Então a gente se sente segura nas mãos de Cristo, porque a gente sabe que Cristo cuida de nós. A gente obedece a Ele por amor. Da mesma forma é a mulher para com seu marido. Ela obedece a Ele por amor. E Ele não age impositivamente. Ele permite que aquela mulher tenha força de decisão, mas ainda assim essa mulher ela abre mão de agir de maneira contrária à vontade do seu esposo, porque ela sabe que com Cristo, ainda que não seja muito bem o que ela quer naquele momento, mas ela sabe que é o melhor para ela, porque Cristo sabe o que ela precisa. Amém, queridos irmãos? Então, que essa palavra de alguma forma tenha edificado a sua vida, nos ajude a propagar a mensagem do Evangelho para ainda mais pessoas. Coloca aqui o teu like, o teu comentário e vamos avançar no reino de Deus. Amém, queridos irmãos? Que Deus abençoe vocês e, se Deus assim permitir, amanhã estaremos aqui para mais uma reflexão bíblica. Deus abençoe você.